Pois bem, prometido é devido e aqui estamos para a nossa conversa aberta e que se impõe do ponto de vista social, olhando para dois assuntos que foram destaques ao longo da semana informativa no seu programa Primeira Página. Nós estamos aqui com Paulo Nascimento, que é analista social, a quem começamos mesmo já a saudar. Paulo, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Ilustre Luís. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham a estas horas. A disposição está ótima, não é? Sim. Estamos no mês de março. Março Mulher. Março Mulher. Devemos amá-la todos os dias, não é? Não apenas esperarmos o março. Sim, de certeza. O março é mulher, mas a mulher é mulher todos os dias. Pois bem. Olha, nós vamos trazer aqui a perspectiva social a dois assuntos. Começamos agora a olhar para a situação de Cabinda, onde dois cidadãos foram queimados, foram maltratados, foram espancados e queimados até a morte por práticas de feitiçaria. Antes de tecer qualquer consideração, vamos convidar a nossa audiência, o telespectador, para rever esta matéria. Justiça por mãos próprias causa morte a dois cidadãos acusados de feitiçaria. Vamos por partes. Um dos factos foi registrado no bairro São Pedro, em Cabinda. Um cidadão de 75 anos de idade foi brutalmente espancado até a morte. Tudo terá começado quando um jovem do bairro morreu vítima de acidente de trabalho. Os familiares deste acusaram o ancião como sendo o suposto causador da morte do jovem com atos de feitiçaria. Mandei meus homens que trabalham comigo, vieram aqui, conversaram com o povo, com a família, mandaram calmar. A tentativa de resolução do conflito por parte da coordenação do bairro não teve sucesso. Um grupo de jovens decidiu fazer justiça por mãos próprias. Vandalizou a casa do ancião e de seguida partiu para agressão física. Vinha um grupo de jovens moradores da zona contra o tio, paus, katanas, barrotes, etc. Indefeso, o cidadão Samuel Malonda não teve forças suficientes para resistir a tamanha brutalidade e morreu no local. Como se não bastasse, foi queimado. Não se pode queimar um cidadão sem provas concretas que se ele é feiticeiro ou não é feiticeiro. A maior parte daquela gente que vandalizaram a casa e vieram contra o tio, paus, etc., são, maioria parte, oriundos da RDC. Os infratores devem ser responsabilizados. História idêntica ocorreu no bairro Simulambuco 2. Um cidadão de 65 anos de idade, também acusado de feitiçaria, foi queimado em sua própria casa, supostamente pelos filhos. Quando o filho não estuda, pratica a maldade, rouba, vai nos caminhos, é do ponto de chegar a queimar, a falar com o pai que é feiticeiro, para dizer que o pai é que me feitiça, não tem bom emprego porque o pai é que me faz isso. Não está bom. O sociólogo João Chico diz que a sociedade precisa cultivar cada vez mais o espírito do amor ao próximo. Não é correto, não é aceitável ver filhos atacarem o seu próprio pai ao ponto de queimá-lo. Não é correto, não é aceitável ver vizinhos, moradores de um determinado bairro, atacarem o seu próprio vizinho. Isto é totalmente condenável. Os dois cidadãos acusados de terem queimado o pai já estão a contas com a justiça. Foram desencadeadas diligências junto do nosso serviço, que resultou primeiro no esclarecimento do referido caso, bem como a determinação do próprio autor, que nesse momento já se encontra detido. Quanto ao ancião de 75 anos de idade, morto no bairro São Pedro, o Serviço de Investigação Criminal já trabalha para apurar a veracidade dos factos e deter os autores do crime. Em tempos oportunos também traremos à tona os responsáveis para que possam ser responsabilizados criminalmente pela conduta assumida. Pois bem, Paulo, será que haveremos de voltar às nossas raízes? Desta forma, de certeza absoluta, estaríamos a voltar de forma errada. Primeiro porque situações destas não são novas. Já temos situações destas há muito tempo.
Os primeiros casos de pessoas a serem mortas por acusação de feitiçaria surgem no século XV e teve o seu grande impacto no século XVIII. Os primeiros atos deste tipo de queimas de indivíduos acusados de feitiçaria ou de indivíduos que até mesmo são feiticeiros surge sobretudo na altura das colônias. E foi possível perceber que naquela altura cometeu-se muita injustiça, naquela altura cometeu-se muitos erros, porque os casos de feitiçaria são daqueles difíceis de se provar. Logo, era preciso termos muito cuidado, sob pena de estarmos aqui a ter atos muito chocantes naquilo que é o contexto social. Primeiro, por quê? Porque ter indivíduos a matar-se por acusação ou por desconfiança de feitiçaria já devia ser uma situação ultrapassada, se nós tivéssemos consciência das coisas. Porque um indivíduo que morre no serviço mediante acidente de trabalho, à luz daquilo que é a higiene de segurança do trabalho, sabemos todos nós que é possível as pessoas morrerem mediante a sua atividade laboral. Por uma ou por outra situação, por descuido ou por o mau uso das ferramentas. Logo, imaginemos nós se todos os indivíduos que morressem tivessem um culpado. Não estamos a ver isso a ser possível. Hoje já não se morre por doença, não se morre por acidente, não se morre por afogamento. Temos que procurar sempre um culpado. E em Angola temos essa cultura de culpabilizar os outros pelos nossos fracassos e nossos azares. É pena que hoje por hoje, aos olhos de um cidadão comum e com consciência sã, isto não é aceitável. Não é aceitável por quê? Porque existem mecanismos para aprovarmos se uma situação decorre de um erro da nossa parte ou de um erro do próprio equipamento usado. Para as questões, por exemplo, de feitiçaria. Não, vamos falar primeiro das questões penais. Questões penais. Naquilo que tange a responsabilidade criminal dos indivíduos, não há muito que se diga. Primeiro porque a nossa moldura penal é clara nesses aspectos. De um lado, afastou nos anos 70 a pena de morte. Do outro lado, temos leis que visam responsabilizar criminalmente os atos de homicídios. Nesse caso, todos os indivíduos que estavam ligados a esses atos vão ser responsabilizados de certeza absoluta e terão a pena máxima para os que tiveram diretamente no acontecimento em causa. Mas em termos daquilo que é comportamento social, aquilo que é uma análise social, é aí onde está a preocupação. Primeiro, por quê? Porque feitiço existe. Se feitiço existe, temos que nos perguntar se é passivo matar alguém por via do feitiço. Caso haja uma resposta que venha nos consciencializar ou nos convencer que é possível alguém matar alguém por via do feitiço, temos que perguntar o que as autoridades ou o que o Estado tem como mecanismo para a resolução desses fenômenos. Ou seja, se é possível matar alguém por via de feitiço, como é que responsabilizaremos os indivíduos que por via de feitiço matam outros? No passado, esses assuntos eram um pouco menos graves. Por quê? Porque nós tínhamos as autoridades tradicionais. Exatamente. Quem tinha a responsabilidade de olhar para esses casos eram os sobas, eram os mais velhos. E quando eles hoje já não se vê isto. Hoje não se vê. Por quê? Primeiro por vários fatores. Hoje os sobas que estão nas nossas aldeias nem são sobas por questões culturais ou tradicionais, são sobas por questões são impulsados, outros até aparecem do nada. O que depois, em termos daquilo que é mecanismo para resolução ou domínio daquilo que é a cultura da região, não domina. E não há uma certa confiança a esta figura. Não há, além de não haver confiança, o mesmo não conhece a forma de tratamento desses problemas. Nós já tivemos problemas desses há muito tempo, isso não é novo. O que está acontecendo? Esses fenômenos acontecem muito naquelas que são as zonas muito conservadoras. Por exemplo, hoje, no centro de Luanda, aqui em Luanda, sobretudo na cidade, já não se ouve histórias dessa. De indivíduo que acusa o outro de feiticeiro, o pai que fala com o filho ou com o sobrinho é feiticeiro. Não.
Esses fenômenos acontecem muito mais naquelas regiões conservadoras. Mais conservadoras. Ajuíla, Lubango, Cabinda, zonas em que ainda está muito apegado à cultura, onde acontece isso. Não é que seja mau apegamos aquilo que é a nossa cultura, conservar aquilo que é a nossa cultura, mas é mau quando ainda, por via de falta de consciência, porque o que se vê nessa peça é falta de consciência, é falta de compreensão, porque a nível daquilo que é o domínio da ciência, hoje já não se aceita que um indivíduo que morre em detrimento de um acidente de trabalho acusa outra pessoa de ser culpado. O pior não é este. O pior é o quê? Só morrem velhos, ou só morrem mais velhos, pessoas adultos. mais idosas. Pois. Ou ainda criança. O que criança também é acusada de feitiçaria. E quem pratica esses atos são jovens. Ou seja, os jovens, quando têm um problema na sua vida, quando não conseguem realizar os seus sonhos, as suas metas, olham para os mais velhos e começam a achar que os mais velhos são os culpados dos seus problemas. Daí, quando temos uma situação de mau sonho, quando temos uma situação de perca de emprego ou de infelicidade, ou por exemplo, o problema no lar, olhamos sempre para os nossos mais velhos como sendo o culpado. Mas isso é grave. Por quê? Porque dentro daquilo que é o estudo que está a ser feito, está claro que a consciência dos jovens está cada vez mais doente. Nós estamos andando na contramão, nós não estamos a olhar para o problema como ele deve ser. A moldura penal é clara nesses aspectos. Ela, para casos de indivíduos que tiram vida de outro por via desses fenômenos, ela é clara. Para casos de indivíduos que matam outro, caso venha a se provar que é possível matar o outro por via de feitiço, nós não temos aqui mecanismo para a resolução desse fenômeno. Se é um problema que existe, se é um fenômeno que existe e está acontecendo, então temos que olhar para isto e procurar dar solução. Este assunto, esta matéria, ou este incidente, eventualmente, tal como conseguimos ver pelas imagens, aconteceu à luz do dia, aos olhos da população, e principalmente das crianças. Ninguém fazia absolutamente nada. E se percebermos, talvez alguns tiveram autonomia de filmar para passarem nas redes sociais. O caso do ancião morto, dá para ver que houve aqui um ligeiro atraso na intervenção da nossa polícia. Por quê? Primeiro porque as imagens mostram que primeiro incendiaram a casa do cidadão. Depois do incêndio, de incendiarem a casa do cidadão, espancaram o cidadão. O que mostra a peça mostra-nos que houve muito tempo. O que quer dizer que se tivéssemos uma polícia mais ágil, uma polícia mais próxima do cidadão, casos desses seriam evitados, ou seja, se calhar acabaríamos por evitar que chegasse à morte. O que quer dizer que temos que começar a ter também uma polícia mais próxima do cidadão. Temos agora aqui a polícia, temos uma polícia realmente muito mais ágil, muito mais próxima do cidadão, mas ainda falta muito para que venhamos a evitar que situações dessas chegam a óbito. Porque situações dessas vão existir sempre, enquanto o cidadão, sobretudo o cidadão angolano, não for educado, porque é preciso que se passe aqui a mensagem, é que nós estamos mal educados. E não estamos mal educados por via de uma educação vinda dos nossos pais, ou vinda dos professores ou das igrejas. Não, nós estamos mal educados. Por quê? Porque entendo que depois do processo de paz, depois de conseguirmos a paz, nós tínhamos que apostar naquilo que são as ciências sociais, nós tínhamos que apostar na psicologia. Por quê? Por causa do processo que nós tivemos um processo difícil, um processo de conflito, um processo de guerra, de luta. Os outros países, depois das lutas, depois das guerras, as pessoas vão para um processo de cura das consciências. Vamos ver uma coisa. As crianças a olharem para jovens, a matarem mais velhos, a espancarem os adultos, essas crianças estão a receber essas mensagens como se fosse algo normal. Nos outros países, indivíduos, quando perdem o pai ou a mãe, são acompanhados por psicólogos. Nós, quando perdemos um ente querido aqui, quando perdemos alguém, pelas tias, né? Somos acompanhados pela rua. Porque quem vem te consolar tem mais, os vizinhos, os amigos. Então esse vizinho, esse amigo,
Obviamente vai vir dar um consolo, vai vir dar mais do que isto, precisavam mesmo de pessoas especializadas. E se calhar só na fase da perda, né? Mas é só, depois de tudo obviamente, acontecer... porque depois a vida continua e cada um tem o seu corre-corre. Então era preciso que olhássemos para as questões das ciências sociais, porque os nossos problemas, muitos dos nossos problemas, sobretudo aquilo que tem a ver com a forma de pensar e agir, a nossa forma de pensar e agir, em muitas das vezes, mostra-nos que, de forma geral, a sociedade está doente. E quando começamos a olhar que a sociedade está doente, eu propriamente começo a dizer que infeliz foi quem definiu que o único ser racional é o homem. Porque começamos a ver que essa teoria não adequa-se aos tempos de hoje. Porque é impossível, é incabível ter filho a matar pai, a queimar o pai. Quando um filho queima o pai, o que esse filho vai fazer quando o vizinho queimar o seu pai? Se você, o próprio filho, estás a maltratar os teus progenitores. Quando o vizinho ou outras pessoas estranhas maltratarem o teu progenitor, qual vai ser a tua reação? Se você próprio faz. Ou seja, o próprio vizinho se sente indefeso, se sente sem condições. Vão ficar mais velhos, né? Não, mas isto é o que vai acontecer. Porque o próprio vizinho fica sem bases de intervir num problema em que o próprio filho está a maltratar o pai. Obviamente, entrar num problema desse país resolver, até deixa-nos de mão atado. E as autoridades, por isso é que dizemos que a nossa polícia tem que ser uma polícia mais pronta. Por quê? Porque vizinhos só por si não conseguiriam resolver um problema desse, onde os filhos estão com os ânimos altos, estão estressados a maltratar o seu pai. Todo aquele indivíduo que tentar ir para resolver esse problema é capaz de ter problema. Logo, é difícil, enquanto cidadão, auxiliar nesse problema. Podemos auxiliar nesse sentido, tipo, apelar à sociedade de forma geral. Abster-se de mal prática. Hoje por hoje, não se aceita situações dessas. Jovens a matar adultos por entenderem que esses são feiticeiros e muitas das vezes esse argumento ou essa informação vem de pessoas que de adivinhas. Normalmente, muitas das vezes, quem induz o cidadão ou os familiares ou os vizinhos a este tipo de comportamento são os curandeiros, são aqueles os adivinhadores que nós temos, que quando recorremos, o cidadão recorre ou as pessoas recorrem para ir saber de um determinado problema. Esses, como forma de confortar aquele e conseguir qualquer coisa, procuram uma forma de imputar culpa em alguém. E este, quando sai daí irado, obviamente já chateado, tem essa postura. Olha, Paulo, ainda bem que toca nesse aspecto, já que a perspectiva aqui é a abordagem sociológica, às igrejas também vem aqui algum indicativo, digamos, de atribuição à interpretação errada destas práticas. Na maior parte das vezes, o registro que nós temos é quando o jovem vai à igreja, vai se confessar ou tem alguma consulta com o pastor ou profeta ou algo do género, o tal indivíduo durante o culto vai lhe dizer que quem está a feitiçar é a prima ou a sobrinha ou mesmo o pai. Que consciência é que, naturalmente, estas ações poderá criar no cérebro das pessoas? Olha, ilustre Luís, está difícil confiar muito nas igrejas, porque a própria igreja perdeu seu verdadeiro papel. Primeiro, recuar o tempo, os primeiros atos desses eram realizados propriamente pelas igrejas. A grande luta que o mundo tem hoje nas questões espirituais é mesmo igreja e feiticeiros. Ou seja, os feiticeiros, na sua maioria, são apontados e indicados por via das igrejas. Essas têm, teoricamente, têm a função de combater o mal na terra, mas a própria Bíblia recomenda que não se faça justiça por mão própria. Obviamente, as igrejas pecam e muito quando elas por si só tentam, por via das suas próprias mãos, fazer coisas do gênero, acusar outras pessoas e que muitas das vezes sem elemento suficiente para assim o fazer, e aconselham mal os familiares. O problema é que quem recorre à igreja é um indivíduo que tem uma determinada dificuldade. E as igrejas é o centro ou o refúgio,
dos oprimidos. Aqueles que tiverem situação menos boa, que estão a viver situações menos boas, vão nas igrejas à busca de conforto. Só que na igreja deparam-se depois, fruto dos falsos profetas, deparam-se também com maus aconselhamentos. Esses que, em vez de ajudar na vida do pacato cidadão, vêm ainda piorando. O que quero dizer? Que a igreja, sendo o terceiro núcleo fundamental da sociedade, também falha dentro daquilo que é a sua responsabilidade dentro da sociedade. Estamos a ter as igrejas a falharem em grosso, porque começamos a ver a própria igreja andando na contramão. É a igreja que hoje, dentro da igreja, temos indivíduos a violarem, os pastores a violarem as ovelhas, temos os pastores em vez de pregarem a palavra, estão mais interessadas nos bens material das ovelhas, estão mais interessadas nas ofertas e dízimo e não consciencializar as pessoas. Ou seja, hoje está cada vez mais difícil, também está cada vez mais difícil ser um cidadão comum, tudo porque a educação nos falha e em grande. Temos esse problema dentro das famílias, filho a matar o pai a matar o filho, o pai a violar a filha. Temos dentro das escolas, tivemos aqui em Luanda uma situação de um colégio em que o professor supostamente acusou as alunas de feitiçaria, professores a violarem as crianças. Ou seja, nós temos as nossas crianças hoje a andarem sozinhas, porque os três grandes núcleos fundamentais da sociedade, que é a família, a escola e as igrejas, essas falharam. Mas falharam por quê? Primeiro, falharam porque não olharam para esses pilares com olhos de ver. Temos uma educação fragilizada, e fragilizada por quê? Primeiro porque o executivo aposta muito pouco na educação. E quando não se valoriza a educação, obviamente, isto depois vai refletir-se na sociedade. Temos as famílias fragilizadas, primeiro porque hoje, os progenitores de hoje nós que somos os jovens, e a geração que está na fase de reprodução no país, estamos com as nossas debilidades essas de todos os tipos. Então, nós já não vamos a tempo de pelo menos termos uma consciência ou termos um comportamento 100% sã ou 100% bom. Mas pelo menos a consciencialização do que é certo e o que é errado permite-nos passar a mensagem nos menores, o que é certo e o que é errado, e esses por si só, a dado tempo, vão passar a fazer diferente. Por isso é que eu disse que devíamos apostar nas ciências sociais quando da conquista da paz. Por quê? Porque hoje, 20 anos depois da paz, se apostássemos nessa situação, a nossa geração estaria hoje, já depois de 20 anos, hoje nós que estamos no caminho dos 40, estaríamos nós já a receber uma mensagem diferente. Pois, embora tivemos um passado difícil, mas com a mensagem que iríamos receber diferente, já conseguiríamos pelo menos interpretar e agir diferente em determinada altura. Mas as crianças irão receber uma mensagem totalmente diferente, uma mensagem educativa. É simples. No nosso tempo, era muito comum olharmos para indivíduos com arma de fogo e civil. Ouvíamos tiros a qualquer momento, dia e noite. Em casa havia armas como nunca. Hoje as nossas crianças têm acesso às armas, têm menos acesso às armas do que nós. Hoje as nossas crianças ouvem menos tiros do que nós. Hoje as nossas crianças vejam situações de pessoas mortas por troca de tiro menos do que nós. O mesmo ia acontecer no processo de educação. Nós íamos ter um processo de educação, de consciencialização, em que nós iríamos consertar de forma paulatinamente aquilo que são as nossas mágoas, nossos problemas, iam sarando devagar. Mas as crianças, elas iam receber uma mensagem totalmente diferente, que quando tivessem na altura, quando jovem, aos seus 20, 25 anos, esses por receberem uma educação diferente, por terem uma aposta naquilo que é questões de psicologia, questões de educação, de comportamento, esses teriam passos diferentes do que os nossos. Olha, não vai acontecer. Pois bem, ainda já mesmo para finalizarmos esta reflexão relativamente à morte destes dois anciões ou anciãos,
vê-se que os jovens, mesmo depois de cometerem este crime, circulavam na normalidade com katanas e por aí afora, como se tivesse paz excessiva. A falta de conhecimento, a falta de consciencialização dos atos criminais que nós cometemos nos leva a pensar que os indivíduos na peça estão felizes. Eles, ao cometerem os atos, sentem como se estivessem a fazer algo bom, algo bonito. Por quê? Porque isso é normal. Por isso que eu digo que isso é doentio. Nós somos doentes. E eu gosto muito de quando falo nós, gosto nós de forma geral. Por quê? Porque, dada a altura, sentimos que todos nós temos uma certa debilidade numa ou noutra coisa. Pois, embora, por exemplo, na nossa cabeça hoje já não ocorre ter que tirar a vida de alguém mediante situações dessas, mas em determinada altura, nós também, dentro daquilo que é a nossa atividade social, também falhamos, e falhamos muito fruto daquilo que é os problemas que nós temos. Isso é problema de consciência. Depois de estarem na mão da justiça, vem o arrependimento. Mas muitas das vezes o arrependimento não vem pelo facto de tirar a vida do outro. O arrependimento vem porque ele está entregue à justiça, está limitado de circular, vai ser responsabilizado criminalmente e corre o risco de ter pelo menos uma pena máxima de 24 anos. O que quer dizer que o arrependimento na cabeça dos criminosos, sobretudo nos criminosos desta natureza, não vem o arrependimento por matar ou por fazer, vem o arrependimento por ele não poder ter a sua vida normal. Por haver uma restrição sobre a sua vida. E ele começa a ver, já não vou poder estar ali, já não vou poder fazer isto. Então começa a vir o só soubesse. O que mais do que responsabilizar as pessoas é educar. E nós temos apelado cada vez mais à sociedade que nós temos que ser educados. Não podemos entender ou deixar de fazer as coisas porque existe uma moldura penal que visa nos responsabilizar quando cometemos crimes. Nós não podemos cometer o crime, ou temos que deixar de cometer o crime, por entender, conscientemente, entender que cometer este ato ou aquele é errado, fere o direito dos outros, magoa os outros, mostra evidências claras que estamos doentes. Quando nós começamos a pensar assim, a nossa polícia, os nossos juízes terão menos trabalho. Pois bem, vamos agora acompanhar a próxima matéria. Desta vez é aqui a capital do país, Luanda. Cerca de 200 luminárias foram vandalizadas por indivíduos que até então já foram entregues à justiça, foram apresentados recentemente pelo Serviço de Investigação Criminal e o ponto assente é que estes bens vandalizados foram também digamos que estão a causar, não é, muitos problemas nas zonas afins, a questão da iluminação pública e, por outra, muito risco de vida para quem circular por aquelas zonas. Uma associação de malfeitores composta por 6 elementos com idade compreendida entre os 28 e 40 anos de idade que roubavam postes na via pública com a intenção de retirar as luminárias. Acontece que no passado dia 28 de janeiro do ano em curso, foi desmantelada esta rede que fazia furto e vandalização de bens públicos, como fez saber o diretor do SIC Luanda, Fernando de Carvalho. Foi desmantelada uma associação de malfeitores composta por 6 elementos, com idades compreendidas entre os 28 e 40 anos de idade, que se dedicavam aos crimes de danos de coisa com valor de interesse público e furto, portanto a vandalização de bens públicos. Portanto, investigações levadas a cabo apurou-se que os elementos derrubavam os postos de iluminação pública com o intuito de retirarem as luminárias. Foram retiradas um total de 200 luminárias. Parte dessas luminárias foram já apreendidas, recuperadas e apreendidas no bairro de Angeré, na rua da Casa 80. Entre esses elementos encontra-se um elemento das Forças Armadas Angolanas, que era o comprador e ao mesmo tempo o transportador
das iluminárias. Portanto, parte das iluminárias encontram-se já instaladas no município do Quilambaquiás. E diligências estão a ser feitas no sentido, então, de recuperarmos essas iluminárias. Os efeitos negativos desta ação já se fazem sentir, pois os motociclistas que circulam em diversas artérias da capital queixam-se de constantes assaltos por falta de iluminação no período noturno, tudo porque os postes são derrubados pelos amigos do alheio. A circulação aqui de nós está precária porque os bandidos aqui só funcionam mais à noite e começam a destruir os postos. E a coisa que já o governo já preparou, e os bandidos passam toda a noite a destruir os postos. Então vivemos numa situação precária porque não trabalhamos em condições e todos os dias os bandidos nos assaltam. É uma muito melindrosa de noite, não tem iluminação, não tem como aqui trabalhar de noite, não tem iluminação mesmo. Entre os supostos acusados encontra-se o efetivo das Forças Armadas angolanas que comprava o material roubado no valor de 15 mil kwanzas no distrito urbano do Golfe, na zona dos Rastas. Encontra-se um elemento das Forças Armadas angolanas, que era o comprador e ao mesmo tempo o transportador das iluminárias. Portanto, parte das iluminárias encontram-se já instaladas no município do Quilambaquiás. E diligências estão a ser feitas no sentido, então, de recuperarmos essas iluminárias. Oferece entre 15 e 20 mil kwanzas. Portanto, essas iluminárias eram instaladas em residências, na via pública, e o bairro Rasta é um dos bairros que neste momento está muito bem iluminado. O prejuízo do Estado quanto à perda de bens é incalculável. Daí o diretor do SIC Luanda, Fernando de Carvalho, apelar à cultura da denúncia no seio da sociedade de atos que lesam património coletivo. Dizer que o SIC aconselha a população no sentido de ter um espírito de denúncia, de formas a que possamos combater esse tipo de crimes, porque não só se trata de uma vandalização, mas também de um prejuízo enorme do próprio Estado, porque o Estado investe na vida pública do cidadão e aparecem esses malfeitores a irem destruir aquilo, um bem público. E então aconselhamos aqui a população no sentido de criar o hábito da denúncia. Cerca de 200 iluminárias recuperadas pelo SIC, numa altura em que estão detidos 6 elementos, afeto a alegada associação de malfeitores que roubavam e se dedicavam à vandalização de bens públicos. Pois bem, Paulo, algum parecer quanto a esta situação? Temos uma polícia com muito trabalho. Temos uma polícia com muito trabalho, por quê? Porque os crimes estão cada vez mais visíveis e em grandes números. O estranho é que muitos desses crimes acontecem no domínio de muita gente. Todos nós sabemos, muitos de nós vimos esses crimes acontecer. E por não termos a cultura da denúncia, deixamos que bens públicos são vandalizados e os problemas depois é para todos nós. Cerca de 200 postos foram vandalizados. Já imaginamos o que são qual é a escuridão que aquela via tem depois dos postos serem vandalizados? O risco de sermos assaltados ou o risco de termos um acidente porque a via está escura. O risco é de todos nós. Quem comete aos nossos olhos, não denunciamos, não fizemos nada, não aconselhamos, mas depois o risco é para todos nós. O pior é que nós, às vezes, somos injustos. Somos injustos por quê? Porque mesmo em períodos como esse, de crise, mesmo em períodos como esse, de dificuldades financeiras que o país vive, o Executivo priorizou a garantir, ou deu prioridade na segurança do cidadão,
pondo luzes nas ruas, e nós, os nossos filhos, os nossos irmãos, ainda até os nossos pais, porque também há pai mesmo a fazer isto, mais velho a roubar, e não é outro tipo de roubo, é luz, lâmpadas. Virar-se depois para culpabilizar o Estado, porque as vias estão apagadas, devia começar a nos pesar. Sobretudo para aqueles sítios onde nós fomos testemunhas, nós vimos e acompanhamos o Estado a garantir a iluminação naquela zona. É verdade que o Estado tem zonas que deve ir por iluminação, é verdade que o Estado tem muita coisa por fazer, tem muita coisa para dar prioridade, é verdade. E a dada altura vamos olhar para o Estado e dizer, ou olhar para o Executivo e dizer que o Executivo está a falhar aqui. Mas para um caso deste, para este caso de concreto, custa-me depois ouvir cidadão a dizer que até aí o Estado tem culpa. Pois embora vamos tentar justificar que o indivíduo que levou, ou que levou o indivíduo a furtar as lâmpadas, tem outros fatores, tem outros motivos. Ok, podemos até olhar para isto. Mas o crime não compensa, e prova disto, mas alguns jovens serão responsabilizados criminalmente pelos atos cometidos. Agora, situação daquilo que é o comportamento de quem compra ou de quem transporta. É mais uma vez aquilo que nós temos repetido na nossa abordagem. A falta de educação, a falta de cultura da denúncia, a falta de consciencialização é que está na base destes problemas. E por quê? Não importa se o indivíduo que compra ou que rouba é militar, é polícia, é doutor, é advogado, é juiz ou é médico. Quando aquele indivíduo for doente, ou quando aquele indivíduo, em sede daquilo que é psicologia, está mal educado, não importa a graduação do mesmo, o comportamento vai ser este. Logo, mais do que olharmos nas pessoas quem elas são, em sede de responsabilização, em sede daquilo que é a sociedade, quais são a responsabilidade que o indivíduo tem na responsabilidade, é curar, é educar as pessoas. Porque quando olhamos para um militar que compra, nós somos capazes de dizer, mas até o militar, não, até o militar é doente. Até esse militar ou nós, independentemente do nosso nível acadêmico, independentemente da nossa responsabilidade dentro das instituições, se nós tivermos problemas de consciência, somos doentes. E se não curarmos esse problema, vamos ter problemas maiores, vamos começar a admirar. Quando começamos a deparar com situações em que até o pastor tira a vida do outro indivíduo por causa do meio de um carro. Começamos a ver que até políticos a tirarem a vida do outro, a furtarem. A questão não está no que o indivíduo é em sede daquilo que é responsabilização, em sede daquilo que é responsabilidade com a sociedade. Mas se o indivíduo for doente, estará sujeito a ter comportamento desse e que nos deixa mal todos nós. Logo, é importante, ainda vamos tempo, é importante que se olhe para aquilo que são as questões da educação social. Nós, mentalmente, somos doentes. E essa doença, as doenças ligadas à psicologia, e as pessoas depois ligadas a essas áreas vão poder ter uma análise melhor sobre esta questão. Muitas dessas doenças agravam-se com o tempo. O que quer dizer que o indivíduo hoje que chegou a tirar essa lâmpada, não começou a tirar lâmpada. De certeza que começou a tirar outras coisinhas. Em casa. E depois está a chegar a lâmpada, daqui a pouco vai estar a tirar carro. Quando começar a tirar carro, vai estar os assaltos a banco, isso cresce. Logo, é a altura de começarmos a olhar para isto. Olharmos para aquilo que é o comportamento do jovem. Se o comportamento do jovem não for aceitável em sede daquilo que é psicologia, por favor, apelamos aqui ao nosso psicólogo. Chamar as instituições ligadas à psicologia, porque as instituições ligadas à criminalidade, elas estão ali e vão poder fazer em sede daquilo que é crime. Mas em sede daquilo que é doença... Não se congrega estes profissionais para ajudar a resolver estes problemas? Porque se tem dito que os problemas estão todos identificados. Sim, mas aqui para que haja aqui esta dita congregação, é preciso que haja vontade. E o que tem se dito é, não se combate, não se resolve, não se cura
mal nenhum, se antes não aceitarmos que temos esse mal, que estamos doentes. Ou seja, nenhum indivíduo cura-se ou é curado se ele não aceitar que está doente. Se nós não aceitarmos, todos nós, que temos uma sociedade doente, não temos como combater. Porque estaríamos a dar até medicamento, por exemplo, em caso de medicação, estaríamos a dar medicamento no indivíduo que, por não entender que está doente, não aceitar que está doente, é capaz de deitar o medicamento. Ele é capaz de pegar nos medicamentos e não tomar. Ao passo que se o indivíduo aceitar que é doente, se aceitar que padece de uma determinada patologia, o indivíduo entrega-se à cura em sede daquilo que é o tratamento para a melhoria dos seus problemas. O que não acontece aqui, o que está a faltar é nós aceitarmos que nós estamos doentes. E quando aceitamos que estamos doentes, todos nós vamos estar congregados, para a resolução desse problema. E vou lhe dizer, o problema... Que não parte apenas só da psicologia, mas não, do sociólogo, do antropólogo. Mas como a doença está no foro, está ligada à psicologia, é preciso, imaginemos, o que nós estamos a fazer aqui é simplesmente um apelo. E em termos daquilo que é apelo, em termos daquilo que é impacto, ele atinge em números reduzidos. Por quê? Obviamente, uma outra pessoa, mediante a mensagem que passamos, os apelos que passamos, é capaz de mudar ou olhar para o que é certo e o que é errado. Mas em termos daquilo que é impacto, ele é reduzido. Ao passo que as ciências mesmo, em sede daquilo que é estudos, em sede daquilo que é pegar nas pessoas, trabalhar com as pessoas, nós não estamos a fazer nada e não vamos olhar isto com bons olhos, porque este problema está concentrado no seio dos jovens. É o jovem que rouba, é o jovem que mata, é o jovem que viola, independentemente de se esse jovem depois trabalha ou não trabalha, se esse jovem é polícia ou é militar, se é médico ou se é advogado, se é juiz ou se é procurador. Basta ser jovem e não tiver a consciência sã, estaremos todos sujeitos a práticas como essa. Logo, é preciso que se passe a mensagem, é importante passar a mensagem. É preciso que se consciencialize as pessoas que devemos denunciar. É preciso que as instituições tenham molduras penais que visam responsabilizar os criminosos dessas práticas, os indivíduos ligados a essa prática. Acha que as nossas molduras devem ser muito mais duras para resolvermos alguns problemas? Não. O nosso problema não está nas molduras, o nosso problema está nas consciências. Vamos fazer aqui um exercício pequeno. Em sede daquilo que é a nossa moldura, eu não conheço em Angola, um indivíduo que teve uma pena máxima. Ou seja, o angolano que teve a maior pena em sede daquilo que é em Angola foi o Calupeteca, que está acima dos 25. A nossa lei prevê que o indivíduo, depois da condenação, mediante bom comportamento, cumpre metade da pena e depois é solto. Em outras palavras, estou a dizer assim, se a nossa moldura penal, a nossa lei penal antiga previa que a pena máxima era de 20 a 24 anos, nenhum angolano, mediante bom comportamento, cumpria 24 anos. No máximo cumpria 12 anos e era solto. O que quer dizer que, em vez de pensarmos em agravar a moldura penal, era mais fácil. Pegamos nos indivíduos e ninguém sai da cadeia por bom comportamento. Estou a falar, se entendermos que a nossa moldura penal é muito branda, é leve. Então não olhávamos para o bom comportamento, o indivíduo foi condenado a 24 anos, cumpre 24 anos. Em vez de pensarmos em aumentar 30, que depois dos 30 só cumpre 15. Continuaremos a ter uma moldura penal aqui branda. Mas o que está em causa aqui não é a responsabilização dos indivíduos, porque as pessoas não vão mudar com medo de serem punidas. Se nós entendermos que esses têm problema, estão doentes, se nós entendemos que isso é um problema de educação, isso é um problema comportamental, porque o indivíduo, quando deixar de cometer um crime, não pode deixar de cometer o crime por olhar na moldura penal, não, se eu cometer vou ir para a cadeia 10 anos, não. O indivíduo tem que deixar de cometer um ato criminal ou um mau comportamento por entender, não, se eu cometer este ato, se eu cometer este erro, estarei a violar o direito do outro, estarei a magoar o outro. Quando nós começamos a pensar assim, aí o número vai reduzir
E os poucos que tiverem ligado a práticas delituosas ou criminais, podíamos até olhar para outro tipo de estudo, para outro tipo de análise. Para já, os nossos comportamentos, ele é típico de má educação, ou seja, nós estamos a nos comportar assim porque nós não temos noção do que é viver em sociedade, do que é se comportar devidamente. Enquanto não tivermos essa educação conosco, podemos até ter penas, prisão perpétua, podemos até ter pena de morte. E iremos continuar a ter os comportamentos que temos. Os mesmos problemas. Os mesmos. Mas ao passo que se nós depois tivemos aqui o processo de educação bem estruturado, apostamos nas pessoas, na mente das pessoas, na consciencialização das pessoas, no comportamento das pessoas, o que é que vai acontecer? Em termos numéricos, os crimes vão diminuindo. Os poucos crimes que continuarem, em sede daquilo que é estudo, e depois ligado ao tal grupo que iremos congregar, que é os criminólogos, psicólogos, juristas, vamos ver se os poucos indivíduos que estão aí a cometer esses crimes, quais são as causas. Temos países que as cadeias não tem ninguém. E não é porque o indivíduo não comete crime porque tem medo que vai preso, não. Aqui estão abarrotadas nas cadeias. Aqui nós já não temos aqui cadeia. Em sede daquilo que os outros países apostaram na educação, e volto a repetir, quando se fala em educação, não fala de um pai que simplesmente naquele processo educacional do pai para o filho, do professor para o aluno, do pastor para as ovelhas, pois embora esses três pilares são os fundamentais, mas a aposta do executivo, sobretudo na educação, a valorização dos professores, devia ser o primeiro passo a darmos em sede daquilo que era depois da conquista de paz. Eu tive um comentário aqui que deixou... Tem mesmo um minutinho, porque estamos mesmo já na reta final. Não, eu tive um comentário aqui que até hoje recebo crítica. Um dos comentários que eu afirmei, que o Estado finge pagar os professores fingem dar aula, e nós, os alunos, enquanto alunos, fingimos estudar. Esse meu comentário é tudo em sede disto que eu defendo. Defendo isto por quê? Porque depois de atingirmos o processo de paz, o executivo devia apostar na educação, pagar bem os professores, valorizar bem os professores e os médicos. Porque depois do processo de paz, acabou-se as armas, então era preciso termos uma sociedade com um comportamento diferente. Então apostava-se isso, valorizava-se esses. Esses, por sua vez, são chefes de famílias, que depois a sua valorização acaba por levar a bom tratamento aquilo que é o seu familiar. Quando começamos a pensar assim, não vamos se preocupar com as nossas famílias e vamos começar a se preocupar com a sociedade e deixaremos de ter um lar social e passaremos a ter uma sociedade de lar. Quando passamos a ter uma sociedade de lar, estamos livres até de dar abraço a quem não conhecemos, o que não acontece hoje. Pois bem, muito obrigado, Paulo, pela presença e voltaremos dentro de 7 dias. Ok, obrigado. Pois bem, amigo telespectador, foi então mais uma edição do seu programa informativo matinal aqui na Palanca TV. Voltaremos na segunda-feira com mais conteúdos, mais abordagens, mais notícias, porque é assim que nos identificamos. A questão social é claramente prioridade aqui na Palanca TV. Até lá já sabe, que seu certificado não seja superior ao seu caráter. Bom dia.